E é uma honra, é uma alegria poder estar compartilhando, poder estar trazendo a palavra hoje para nós. E uma coisa que a gente estava orando antes, na intercessão, tem toda uma equipe, tem todo um grupo que estava orando aqui. Estava até com medo de ficar sem voz, porque a gente grita, a gente clama ao Senhor, a gente adora Ele. E uma coisa que nós falamos é que não é só mais uma noite. Não é só mais uma noite qualquer. Não é uma noite onde você simplesmente saiu da sua casa e foi para a igreja e vai voltar e a sua mesma vida vai continuar. Todo encontro com Deus, ele muda algo na nossa vida. Ele tem que mudar algo na nossa vida. Todo encontro com Deus, ele tem que deixar coisas para trás. Então que essa seja uma noite, meu irmão, onde a sua vida possa mudar, onde o teu relacionamento com Ele possa mudar. Amém? E eu vou começar falando sobre o objetivo, sobre a nossa visão aqui do B1, que é viver João capítulo 4, versículo 23, que diz o seguinte: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A nossa visão, a nossa ideia, o nosso objetivo é ter homens e mulheres de Deus que vivam o Espírito Santo, que sejam os verdadeiros adoradores. E assim como diz o versículo, que são aqueles que o Pai procura, porque já chegou a hora. Já chegou a hora. Então hoje é tempo de nos posicionarmos para sermos aqueles que o Pai procura. E nós só vamos conseguir viver milagres, nós só vamos conseguir viver coisas extraordinárias no nosso meio aqui, fora, nas nossas famílias, nos nossos amigos. Nós só vamos conseguir viver isso se tiver relacionamento com Deus. Sem isso a gente não vai conseguir. E esse é o tema de hoje. O tema de hoje é relacionamento com Deus. E para falar sobre relacionamento, rapidinho, vamos falar sobre como era o relacionamento de Deus com o seu povo antigamente. Então antigamente o relacionamento ele era muito diferente. O acesso a Deus era limitado, não era igual hoje. Deus ele estabeleceu regras e meios para se comunicar, para se relacionar com o seu povo. Tinha um tabernáculo, onde quem ia ter acesso tinha que fazer sacrifícios, tinha que se purificar, se santificar. Tinha a Arca da Aliança que representava, que carregava a presença dele. E na Bíblia também diz que Deus ficou anos em silêncio, muitos anos em silêncio. Agora eu quero que você imagine como é viver uma vida onde você se ajoelha, onde você clama a Deus, busca a Deus, mas você não encontra a presença dele. Você não encontra nada, porque ele simplesmente está em silêncio. Imagina como foi isso. Um povo, uma terra sem a presença de Deus. Deus ficou em silêncio. Deus se calou durante anos. Mas hoje, meu irmão, hoje é diferente. Hoje você pode ter acesso a Ele a hora que você quiser. Hoje o acesso ele é livre. Antes Deus tinha que escolher, Deus tinha que querer falar algo com o seu povo, se relacionar com o seu povo. Hoje você e eu temos livre acesso. Temos acesso 24 horas. E isso só foi possível por causa de uma pessoa. A pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo. Vamos abrir lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. A boca está até seca já. Misericórdia. Lembro nem como que abre a Bíblia. Amém? Vamos orar antes. Senhor, meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, Pai, obrigado por esse momento, Jesus. Obrigado por essa noite, Pai. Eu te entrego agora esse momento da palavra, Pai.
Eu te peço, Pai, que não venha ser eu a falar, mas que venha ser o Senhor, Pai. Que eu possa sumir, que eu possa desaparecer, Pai. Para que o Senhor possa crescer, para que a Tua palavra seja dita, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento, Pai. Eu te peço agora que o coração de cada um que está fechado, Pai, todo o coração de pedra, Senhor Deus, todo julgamento agora, Pai, tudo que nos impede de chegar até o Senhor, Pai, todo olho julgador, Pai, todo coração fechado, eu repreendo agora em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, vem com a Tua presença, Senhor Deus, vem com a Tua revelação, Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos auxiliar no entendimento da palavra, Pai, em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Então aqui está falando que só tem um mediador entre Deus e os homens. O mediador é a mesma coisa que a ponte. Então só tem uma ponte até Deus e os homens, e é a pessoa Cristo Jesus. Então aqui a gente está falando de uma pessoa. Aqui a gente não vai falar então de religião, a gente não vai falar de regras, a gente vai falar de uma pessoa, Cristo Jesus. João 14:6, vai falar o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Jesus disse isso. Ele disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém consegue chegar ao Pai se não for por Ele. Não tem como chegar a Deus se não formos em Jesus, se não entendermos o sacrifício, o preço que foi pago por mim e por você, para podermos estar aqui hoje, conseguir louvar, conseguir adorar, para a gente, quando se ajoelhar no nosso quarto, aqui, no carro, no banho, para a gente ter a presença de Deus. Jesus pagou esse preço. Ele foi o mediador, Ele é o mediador. Mas como que nós podemos ir até esse Pai? Como que nós podemos ir até Jesus, se Ele é o nosso único caminho para Deus? Através do relacionamento. E para montar essa palavra, eu relutei muito, porque o nosso ego já grita, né? Pô, quero trazer uma palavra top, nossa, um estudo bizarro. Mas Deus Ele veio com o simples. Deus Ele veio com arroz e feijão, que às vezes a gente deixa de fazer. E é o arroz e feijão que dá certo, irmão. É o simples. Para adorar a Deus, para ter relacionamento com Jesus, não é difícil. Não é difícil, a gente vai ver isso aqui juntos. Como é que nós podemos ir até Jesus? Vamos lá abrir em Salmos capítulo 42, versículo 1. Fala para o seu irmão assim do lado: vamos fazer uma viagem agora na Bíblia, que a gente vai abrir a Bíblia pra caramba. Nunca achei que eu fosse o cara que falasse para falar pro irmão do lado. Às vezes eu fico até, não vou falar nada não, bobão. Mas ajuda quem está pregando, gente, por favor. Salmos capítulo 42, versículo 1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A corça, todo mundo sabe o que é a corça? A corça é um animal, é parecido com alce. E aqui a palavra fala que como a corça anseia por água no meio da mata, no meio da floresta, assim é a minha e a tua alma, que tem sede de Deus. A corça, ela precisa da água para viver. E a minha e a sua alma, do mesmo jeito, precisamos de Deus. E Salmo 63, versículo 1 diz o seguinte: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Fala que a minha e a tua alma anseia e tem sede numa terra seca, exausta e sem água.
Quantos de nós aqui às vezes nos encontramos em uma terra seca, exausta e sem água? Parece que nada faz sentido, parece que nada rola, nada acontece. E quando esses versículos falam sobre necessidade da alma, eles juntos falam em sede, logo em seguida. Sabe por quê? Porque a minha e a tua alma tem sede do Deus vivo, tem sede de relacionamento. Existe um buraco na nossa alma que, se não for preenchido com relacionamento com Deus, nada vai preencher. A gente pode tentar de tudo, mas nada vai preencher a nossa alma, nada vai satisfazer a nossa alma como relacionamento com Deus. Nada. Não dá para viver, irmão. A gente não consegue viver. A gente não consegue nem sobreviver, quem dirá viver, sem relacionamento. Versículo 3 de Salmo 63 diz assim: o teu amor é melhor do que a vida. O teu amor é melhor do que a vida. Que amor é esse? É melhor do que a própria vida. Que amor é esse? E a gente só vai conseguir experimentar esse amor se nos relacionarmos. Percebe que eu estou falando tudo em relação ao relacionamento. Vai fazer sentido. Versículo 5: a minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Imagina você na frente de um banquete agora, você se esbanjando. Assim que é a tua alma, assim é a minha e a tua alma quando a gente se relaciona com Deus. A gente pode tentar achar conforto, achar consolo, achar paz em muitas coisas, em trabalho, academia, em amigos, em drogas, bebidas, mas a verdade é que nunca isso vai preencher de fato a nossa alma. O dinheiro, nunca. A gente vive pensando, quando eu tiver tanto dinheiro aí eu vou estar bem. Mentira, mentira. Quanto de gente rica tem aqui na terra, ainda mais aqui nesse lugar, que é infeliz por dentro, que é vazia, não tem sentido, a vida da pessoa não tem sentido, porque nós não estamos preenchendo o nosso vazio, a nossa alma, com a única coisa que vai saciar, que é Deus. E hoje eu quero falar sobre os pilares para nós termos um relacionamento com Deus. São 3. O primeiro pilar, mais para cima. Obrigado. Perdão. Primeira vez. O primeiro pilar é a oração. E a gente vai entender como é importante manter uma vida de oração, a gente ter uma vida de oração. Vamos abrir junto agora lá em Lucas capítulo 5, versículo 16. A gente vai abrir bastante a Bíblia, hein? Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Tem uma tradução que é a King James atualizada, que diz o seguinte: todavia Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários onde ficava orando. E a Bíblia relata várias vezes que Jesus ele se excluía às vezes e ele ia orar. Ele parava tudo e ia orar. Quer ver? Lucas capítulo 6, versículo 12, não precisa abrir. E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar, e atravessou toda a noite em oração a Deus. Mateus 14, 23, diz assim: assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele, só. Marcos capítulo 1 diz o seguinte: de madrugada, em meio à escuridão, de madrugada, Jesus se levantou, saiu da casa e se retirou para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus ele se retirava sozinho e orava. Ele parava tudo que ele estava fazendo e ia orar. Jesus, que é Jesus, fez isso. E eu e você, a gente não faz, a gente não valoriza, a
A gente não precisa. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz o seguinte: mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Percebe que aqui fala você, quando você orar, não se você orar. Quando você orar. Então é pra gente orar, a gente vai orar. Jesus, ele parava tudo. Eu imagino ele pensando, depois de um dia de curar pessoas, fazer milagres, andar com os discípulos, ele para tudo e opa, preciso me retirar, preciso sair, preciso ter um tempo, preciso orar, preciso me conectar com Deus, com meu Pai, preciso lembrar por que eu estou aqui. E nós precisamos fazer isso, meu irmão. Nós precisamos ter uma vida de oração, onde a gente para tudo que está fazendo e vai orar. Sabe quando às vezes bate a raiva do nada? Você tem raiva de tudo do nada, aquele dia que você não está nem se aguentando. Sabe quando bate aquela vontade de explodir, desistir de tudo, vou acabar com tudo. Para e vai orar. Faz o teste. Para e vai orar. Sabe quando os problemas vêm na cabeça, quando você não consegue nem raciocinar mais direito, parece que tudo é uma bagunça? Sai de onde você está e vai orar, vai no secreto. Existem coisas que Deus quer revelar para mim e para você no secreto. E nós não estamos acessando isso porque nós não estamos no secreto. Existem traumas, existem medos, existem dores, existem passados que Deus quer tirar de mim e de você. Mas a gente não vai no secreto. Existem coisas que só vão ser tiradas quando a gente se retirar e orar, quando a gente ajoelhar no nosso quarto, quando a gente ter um tempo com Deus. Existem lutas que nós só vamos lutar no secreto, e nós não temos feito isso. Deus é um Deus de relacionamento. O que eu falei no começo? Uma pessoa. É uma pessoa. Não é regra. Você não adora uma estátua. Você não adora um móvel. Você não adora algo que você não sente. Você adora uma pessoa. Cadê o nosso relacionamento? Cadê a nossa oração? Como é que eu me relaciono com a Rafa? Como é que eu me relaciono com meu pai se eu não converso com eles? Não tem como. Não tem relacionamento se não tiver oração. E hoje em dia nós não fazemos mais isso. Hoje em dia, eu estou muito corrido. Tantos problemas. Nossa, acordei tarde, em cima da hora. Amanhã tem que acordar. Meu horário, minhas 7 horas para dormir já tá. A gente não para orar, irmão. Jesus, naquela época eles andavam, não tinha carro, não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Eles ficavam andando de um lugar para outro. E Jesus saía de madrugada, no escuro. Não tem cidade iluminada, não tinha isso. E saía e orava. Ele saía e orava. Nós precisamos ter uma vida de oração. Precisamos. Segundo pilar, leitura da palavra de Deus. Leitura, isso aqui, da Bíblia. Não tem como a gente conhecer a Deus se a gente não ler a Bíblia. Primeira coisa. O que mais tem é gente que fala, eu conheço a Deus, mas não abre nem a Bíblia. E falo por mim também. Às vezes a gente quer pagar de crente, mas na hora do secreto, a gente não abre nem a Bíblia. O que Deus quer falar comigo hoje? Amém? Vamos abrir lá em João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Quem que liberta?
Quem que liberta? A verdade. Qual é a verdade? É a Bíblia. Nós não somos libertos porque nós não conhecemos a verdade. Nós não conhecemos a nossa identidade porque a gente não lê isso aqui. A minha identidade e a tua, está tudo escrito aqui. Nós somos filhos de um pai que só quer se relacionar, só quer um coração aberto. E nós não sabemos disso porque a gente não abre a Bíblia. Lá em Marcos 12, tinha alguns saduceus que queriam saber sobre a ressurreição. E aí eles chegaram para Jesus com alguns questionamentos sobre a ressurreição. E Jesus ele responde o seguinte: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós estamos nos enganando, nós estamos morrendo aos poucos, porque nós não conhecemos as Escrituras, porque nós não acessamos a vida, nós não acessamos a verdade. A gente está, Oséias 4:6, capítulo 4, versículo 6, fala que o povo perece por falta de conhecimento. Nós estamos morrendo por falta de conhecimento. E a única coisa que vai trazer conhecimento é a Bíblia, é a palavra de Deus. A gente vive um tempo hoje onde a frieza espiritual ela é muito real no nosso meio, até entre nós, falo até por mim. Nós vivemos em um tempo onde nós não valorizamos mais a Bíblia, onde a gente não tem zelo mais pela palavra de Deus, a gente não ora mais a Bíblia. Se nós soubéssemos o poder que tem de orar as palavras que estão escritas nesse livro, se nós soubéssemos esse poder que está diante de nós e nós não acessamos, orar, declarar a palavra, ninguém mais respeita a Bíblia, a gente não se importa mais. Hoje em dia todo mundo pode ser um pregador, mas e Bíblia? Tá na moda agora devocional, né? E é bênção, devocional é uma bênção. Só que o devocional não é o check. Não é para você ir lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, amém. Aí, pá, Instagram, devocional feito. Irmão, não é isso. O devocional é muito mais do que isso. Deus ele é um Deus de relacionamento, Ele quer se relacionar. A Bíblia não é só para mandar aquelas mensagens de bom dia. Bom dia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, amém. Irmão, Lucas capítulo 24. Josué capítulo 1 versículo 8 fala o seguinte: não deixe de falar as palavras deste livro e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não deixe de meditar nela dia e noite. Medite na palavra. Mastigue a palavra. Absorva a palavra. Você tem o Espírito Santo e Ele vai te dar discernimento para entender o que está escrito. Lucas capítulo 24, 32 vai contar a história de dois seguidores de Jesus que estavam a caminho de Emaús. O pastor até pregou isso domingo. E aí Jesus, depois de passar pela ressurreição, Ele aparece junto com eles, mas eles não reconheceram Jesus. Eles não sabiam que era Jesus. E Jesus começou a conversar com eles no caminho, explicar sobre as Escrituras, falar sobre a Bíblia. E depois disso, quando a Bíblia fala que a mente deles foi aberta, eles entenderam que era Jesus. Um falou assim para o outro:
perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Não estava queimando no nosso coração? Imagina Jesus caminhando com 2 seguidores que não reconheceram ele. Enquanto ele falava da Bíblia, o coração deles queimava. O nosso coração hoje tem que queimar por isso aqui. A gente tem que valorizar isso aqui. É a palavra de Deus. Nós não fomos feitos só para ser bom, só para ajudar os pobres, só para viver uma vida, viver tudo do bom e do melhor. Não, nós somos feitos para se relacionar. Isso tudo é o mínimo. Ajudar, você tratar bem, você ser uma pessoa do bem, esse é o mínimo. Mas eu não posso dizer que eu me relaciono com Cristo só porque eu faço isso. É forte isso. É ruim de ouvir isso. Mas Deus, Ele quer se relacionar com a gente. Sabe quando você tem um cachorro? O cachorro não está ali toda hora querendo carinho, querendo colo. Ele quer se relacionar. Você não vai, você não dá atenção. Um gato, não sei. Você não brinca. Deus, Ele é assim, irmão. Deus, Ele quer se relacionar comigo, com você. Nós não temos relacionamento com o Pai. É simples. É uma palavra simples. Se dedique na leitura. Medite na leitura. Medite na Bíblia. Ore a Bíblia. Amém? Tá um clima tenso. Caraca, não era para estar assim. Terceiro pilar. E o último: não perca a visão e não se distraia. Vou repetir: não perca a visão e não se distraia. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4 diz o seguinte: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Nós estamos nos deixando envolver pelos nossos negócios da nossa vida civil. Os nossos problemas, as nossas tarefas, isso tudo tem nos envolvido de uma maneira em que nós estamos distraídos, que a gente não se relaciona mais com Deus. Nós temos um foco, nós temos uma missão. E o soldado, quando ele está na guerra, ele não pensa em outra coisa. O soldado, quando ele está na guerra, ele só pensa o seguinte: se eu me distrair, eu morro. Se eu olhar para o lado um segundo, já era. Meu pai sempre me disse em relação ao futebol, ele me ensinando, que no jogo você tem que ter concentração 100% do tempo, né? Se você se distrair um segundo, já era. O atacante toca para o outro, quando você vê, está no gol. Se você se distrair um segundo na sua vida, é dessa maneira. A gente esquece onde a gente está, a gente entra num buraco que a gente não sabe nem como a gente entrou. Quando eu vejo, eu não quero mais acordar, não quero mais levantar. Quando eu vejo, nada mais faz sentido. O que eu estou fazendo aqui? Porque nós nos distraímos. E sabe por que Jesus, ele se retirava? Porque ele não podia se esquecer, ele não podia se distrair, irmão. Ele não podia tirar os olhos da missão dele. Ele não podia esquecer quem ele é. Ele não podia se distrair. Opa, o dia foi longo, fiz muitas coisas. Eu estou imaginando, tá? Isso é o Jimmy, né? A Bíblia que fala isso não. Pelo amor de Deus. Mas eu preciso me relacionar, eu preciso ir até o Pai. Eu não posso me distrair. Eu tenho uma missão, eu tenho um propósito. Não posso olhar para o lado. Quer um exemplo do que acontece com quem se distrai? Agora vamos abrir lá em Mateus capítulo 14, versículo 24. Mateus capítulo 14, versículo 24.
Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando eles viram ele andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Aqui fala que Pedro chegou a andar sobre as águas e foi na direção de Jesus. Agora, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Quando que ele começou a afundar? Quando que ele começou a afundar? Quando ele reparou no vento, quando ele se distraiu. No exato momento que ele repara no vento, que ele se distrai, que ele tira os olhos de Jesus, ele já olha para o vento, ele já olha para as ondas. Meu Deus, começou a afundar. Quando a gente tira os olhos de Jesus, nós afundamos. Quando a gente tira os olhos de Jesus, quando a gente olha para os problemas, olha para o futuro que eu não tenho certeza de nada, a gente afunda. E Jesus fala para ele depois que ele não tem fé. Homem de pouca fé. Nós precisamos ter fé, irmão, para olhar para Jesus, para não olhar para o vento. E a Bíblia fala que ele teve medo quando ele olhou para o vento. A gente olhar para as circunstâncias, a gente olhar para o nosso lado, vai fazer a gente ter medo. Se nós vivemos com medo, nós não estamos olhando para Jesus. Em Jesus não tem medo, em Jesus não tem preocupação, em Jesus não tem depressão, em Jesus não tem dúvida, em Jesus tem fé, tem certeza, em Jesus tem amor. Amém? Amém. Muito tenso, vamos dar uma soltada aí, pelo amor de Deus. E o que tem tirado o nosso foco de Jesus, irmão? Meu irmão e minha irmã, o que tem tirado o nosso foco de Jesus? Para onde nós estamos olhando? Eu quero que você se analise agora. E quando isso veio para mim, eu tive que analisar também. O que tem tirado o meu foco de Jesus? Qual é o vento que eu estou olhando? Não perca a visão, irmão. Agora vamos abrir lá em Juízes, capítulo 16, versículo 20. Juízes, capítulo 16, versículo 20. Todos conhecem a história de Sansão? Quem não conhece Sansão? Amém? Todo mundo conhece? Então bem, isso não vou precisar explicar. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Sansão, ele foi um nazareno chamado para libertar Israel dos filisteus. Ele tinha um propósito. E a mulher que ele estava dormindo, Dalila, queria enganar ele. E aí, contando rapidinho por cima, teve 3 tentativas dela de descobrir qual o segredo da força dele, porque ele tinha uma força sobrenatural, uma força extrema. E ele não revelou. Mas na última ele revelou. E aí é isso que acontece, que a gente acabou de ler. E eu queria agora que a gente olhasse aqui
para qual foi a primeira coisa que eles fizeram quando eles prenderam Sansão. Você consegue ler aí? Os filisteus o prenderam e logo em seguida furaram seus olhos. A primeira coisa que eles fazem foi furar os olhos de Sansão. Logo depois de prender, a primeira coisa é furar os olhos, é cegar ele. Por quê? Eles sabiam que o cabelo dele ia crescer. Mas, meu irmão, não adianta ter força se você estiver cego. A força ela é inútil se a gente não tiver visão, se a gente não olhar para Cristo. E é isso que o diabo quer fazer com a gente. Quer nos cegar. Aonde nós estamos nos cegando. Aonde nós não estamos mais conseguindo enxergar. Aonde eu e você temos perdido a visão. A Bíblia fala que ele foi colocado para girar um moinho na prisão. A força dele voltou, mas ele estava cego. O que ele vai fazer sendo cego? Vai matar todo mundo? Colocaram ele para girar um moinho. Uma força extrema, mas girando um moinho na prisão. O que adianta? E eu e você muitas vezes achamos que a gente tem força. Eu consigo pelo meu próprio braço. Eu sou bom. E falo isso por mim também, porque eu preciso quebrar muito meu ego. A verdade é que a gente está cego, porque nós não somos nada sem Deus. Nós não somos nada sem Deus. Marcos capítulo 14, versículo 38. Vigiem e orem para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem para não cair em tentação. O meu espírito, o seu espírito que habita dentro de você está pronto, mas a sua carne, o seu corpo que você habita, ele não está pronto. Ele é fraco. Os nossos sentimentos são fracos. A nossa visão humana, ela vai brecar a gente. Mas quando a gente vai no espírito que está dentro de mim, de você, aí sim nós conseguimos. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A minha e a sua luta é contra a nossa carne. Para não perdermos o foco, para não nos distrairmos, é contra a carne que a gente luta. É contra os nossos pensamentos que nós lutamos. Nós não temos poder muitas vezes sobre as situações, sobre os problemas que vêm, mas nós temos poder sobre a nossa mente, sobre o nosso corpo, as nossas sensações. A cegueira, irmão, nos impede de viver os milagres. A cegueira nos impede de viver o extraordinário. A cegueira nos impede de se relacionar. Se eu não estou vendo meu pai, se eu não me enxergo como filho, como filha, como é que eu vou me relacionar? Como é que eu vou chegar até Cristo? Não tem como. Se eu não oro, eu não chego a Cristo, não me relaciono. Se eu não leio a palavra, eu não sei quem eu sou, eu não sei o direito que eu tenho de chegar, de me relacionar com Cristo. E se eu me distraio, eu vivo uma vida, vou vivendo sem relacionamento, sem oração, sem palavra, sem buscar a Deus, sem orar a Deus. E assim a gente vai vivendo nossa vida. Uma vida sem sentido, uma vida onde vem problema, você passa por ele morrendo nos trapos, vem outro maior ainda. Meu Deus, e agora? De novo. Essa é a nossa vida sem Deus. Essa é a nossa vida sem Deus. Quando nós estamos com Deus, nós vamos de glória em glória, irmão. Ele é o seu sustento, Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu socorro bem presente. Pode ser muito, tá um clima ruim aqui, no sentido de que a palavra está sendo forte, né? Amém. Mas isso é porque nós precisamos entender que o nosso socorro bem presente, a nossa alegria está em Deus, não está nas coisas. Chega da gente viver essa vida chorando pelos cantos. Não faz sentido. Quem vive com Deus não vive assim. Não vive assim. Essa não é a vida que Deus tem para nós.
Deus quer relacionamento. Ele é uma pessoa. Jesus pagou um preço para que nós pudéssemos nos relacionar, para que nós tivéssemos livre acesso. E a gente tem que usar isso. A gente tem que se fortalecer nisso. Senhor Deus, eu não estou conseguindo, eu não estou aguentando, mas o Senhor é a minha força. Mas eu sei onde encontrar socorro. O nosso coração não queima mais pela palavra. Cadê o zelo pela palavra de Deus? Aqui que a gente vai encontrar liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não está aí fora, a verdade não está nos conselhos de ninguém, a verdade está aqui. Amém? O nosso tipo de relacionamento, o tipo de relacionamento que a gente tem, vai dizer qual é o que eu sou da pessoa. Vamos entender. Eu namoro a Isabela. Tem algumas características no nosso relacionamento que fazem a gente entender que nós somos namorados. Quem é casado tem algumas características que só quem é casado tem. E vocês se olham um para o outro como marido e mulher, como um casal. Da mesma forma é nós com Deus. Como é que é o nosso relacionamento com Deus? Se o meu relacionamento é frio, se o meu relacionamento é pouco, eu não me enxergo como um filho. Como é que um filho se relaciona com o pai? As características do nosso relacionamento com Deus vão dizer o que nós somos na nossa visão com Ele. Se eu sou filho, eu tenho livre acesso. Se eu sou filho, na hora que der vontade de chorar, eu vou correr para os braços do meu pai. Se eu me vejo como um filho redimido, salvo, eu não preciso de cerimônia nenhuma. Eu só preciso querer ir até Deus. Eu só preciso chegar até Ele. Eu só preciso abrir meu coração. Nós precisamos abrir nosso coração. Nós precisamos ter relacionamento com Cristo. Amém? Vamos revisar então? Qual é o primeiro pilar? Tchau. Qual é o primeiro pilar? Oração. Segundo pilar, leitura da palavra, leitura da Bíblia. Terceiro pilar, não se distrair, não perder a visão. Oração, leitura da Bíblia e não perder a visão são pilares que vão nos ajudar a ter um relacionamento sólido, saudável com Cristo. Uma coisa não vai andar sem a outra. Nós precisamos entender que o relacionamento com Cristo depende disso. Nós precisamos viver uma vida de oração. Precisamos viver uma vida de palavra, uma vida de verdade. Nós não podemos tirar os olhos de Jesus um segundo, porque quando eu tiro os olhos do meu Senhor, eu me perco, eu afundo. Amém? Então, eu queria ter um momento agora. Eu queria pedir para você se sentir na liberdade. A gente vai fazer uma coisa diferente. E o primeiro pilar é a oração. E nós vamos ter agora um tempo de oração. Jesus, ele se retirava. Ele saía de onde ele estava. E a gente vai ter um tempo de oração agora. Então se retire de onde você está. Se você quiser ficar em pé, se você quiser ficar sentado, ajoelhar. Mas se retire de onde você está. Que você vai ter um tempo com Deus agora. É a nossa oportunidade de exercer o relacionamento com o Pai. Então pode ficar à vontade, pode sair, pode andar. Todo lugar aqui, ó. Se quiser sentar, deitar, não sei. Mas usufrua do relacionamento livre, do acesso livre que você tem com Deus.